Muito boa tarde para você, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Cidades em Debate, no canal 40.1 no aberto, na TV Unisantos, no canal 12 da NET, que agora é Claro TV, também pelo site da TV, tvunisantos.com.br, no YouTube, Cidades em Debate, onde você pode nos assistir, inclusive o programa de hoje e muitos outros ficam lá arquivados, e a gente pede para que você curta aí a nossa página, para que você faça a sua inscrição, se inscreva e compartilhe com os amigos também, porque é um programa da nossa Baixada Santista, que traz assuntos para serem debatidos da Baixada, assuntos do Brasil, do mundo também, com a linguagem caiçara, né, que a gente conhece, tá certo? Bom, vamos trazer aqui o nosso quadro de comemorações dessa quarta-feira, dia 22 de setembro. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, Dia dos Amantes, Dia da Banana, Dia do Estudante Secundário, Dia Nacional do Contador, Dia Nacional da Fauna, Dia do Rio Tietê, Dia do Hobbit, Dia Internacional do Rinoceronte, são as comemorações. Bom, e hoje também, trazendo aqui o boletim da Covid na cidade de Santos, houve queda no número de internados na rede de saúde de Santos, de 121 para 97 pessoas, uma queda de 20%, né? Que bom ouvir isso. E dessas, 58 são de Santos e 39 de outros municípios. Diminuiu também o número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, de 58 para 52. Tem aqui também ocupação, taxa geral de ocupação dos 420 leitos de Covid está em 23%, os 217 leitos de UTI, a ocupação é de 24%, na rede SUS a taxa é de 23% e na rede privada é de 25%. E a gente, claro, ressalta sempre esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para que você fique aí em tempo real ligado com as últimas informações sobre essa pandemia que assola o nosso Brasil e o mundo. Doutor Maurício Baltazar é um dos nossos convidados de hoje, nosso advogado, comentarista. Doutor Maurício, seja bem-vindo, boa tarde, quarta-feira, tudo bem, doutor? Boa tarde, Santiago, boa tarde, essa linda e maravilhosa audiência. Quarta-feira, dia daquela feijoada, meio da semana tumultuada aí, enfim, que tenhamos uma boa tarde, um bom programa aí informando a nossa comunidade. Tá certo, conosco também o nosso querido Márcio Aurélio, né? O Márcio Aurélio, que foi candidato a prefeito na última eleição da cidade de Santos. Márcio Aurélio conosco, seja bem-vindo mais uma vez, nosso querido Márcio Aurélio. Tudo bom, Márcio? Microfone, olha o microfone. Tudo bem. Boa tarde a todas e a todos que nos ouvem. Boa tarde, Santiago Guedes, a amiga e o amigo da bancada que participarão aí desse bate-papo nessa tarde. Foi um prazer aí receber o seu convite e estar aqui com vocês. Tá certo. Bom, conosco a nossa querida vereadora da cidade da Praia Grande, a Michele Quintas. Michele está de licença ainda na Câmara da Praia Grande, mas sempre tendo um tempinho aqui para nos abastecer com a sua companhia e também com seus comentários. Seja bem-vinda mais uma vez, vereadora. Tudo bem, Michele? Boa tarde, Santiago. Tudo bem, querido? Boa tarde, doutor Maurício, Márcio, colega aí de política. Bacana estar aqui novamente. Obrigado pelo convite, Santiago. A gente é que agradece, viu, Michele? Com certeza, né? Bom, e já vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto para a gente poder debater também na nossa pauta. Olha só, hein? O WhatsApp compartilhou nessa semana uma lista de smartphones que em breve deixarão de ter acesso ao aplicativo de mensagens. Isso porque os celulares estão obsoletos demais para receber as atualizações necessárias para que continue a funcionar normalmente. Isso vai ocorrer a partir de 1º de novembro, né? Então, quer dizer, a gente vê que é numa data próxima, né? 1º de novembro já vai banir um monte de smartphones aí. O que chama atenção é o curto tempo de vida útil de alguns aparelhos eletrônicos que muitas vezes já tem até planejado no desenvolvimento dos produtos em uma prática conhecida como obsolência programada, tem impacto na economia e também no meio ambiente, principalmente. Embora a substituição por modelos novos reduza o preço nas versões anteriores, né, que as operadoras fazem essa troca, parte dos aparelhos antigos se acumula como lixo eletrônico, pois o número de aparelhos descartados é muito maior do que se pensa.
cada mudança, por exemplo, de modelo ou até de softwares que são mais pesados, faz com que milhões de aparelhos com suas baterias fiquem inutilizados, gerando assim um aglomerado de lixo eletrônico. Então aqui a preocupação é o quê? É o lixo eletrônico, porque muitas vezes a carcaça do aparelho, ela é reaproveitada. A gente vê que existem até algumas estradas, né, que são pavimentadas, eles fazem a propaganda, essa estrada é pavimentada com aparelhos de celular antigo, que são triturados. Agora a questão é a bateria, né? Onde colocar a bateria? Então fica aqui. Vamos começar aqui com o nosso querido Dr. Maurício. Dr. Maurício, como é que você vê esse descarte aí dessas baterias, que é o principal item, né, do celular? Como é que fica? Agora parece que vem acumulando e não estão dando conta do recado. Essa que é a verdade, né? Pois é, Santiago. Na realidade, essa é uma grande celeuma da nossa sociedade, né? É um problema mundial e, de fato, assola a todos. Por isso que é recomendado que a gente troque o aparelho na própria fábrica para que a fábrica dê aquele destino correto, a destinação correta para aquele produto em desuso. Mas, ainda assim, o volume de demanda é muito grande e realmente assola o país. Eu penso que o país e todo o mundo, eu penso que deveriam ter políticas públicas para direcionar todas as instituições, todas as empresas desse ramo de atividade, a exemplo do que aconteceu com os pneus, né? Em dado momento no nosso ordenamento econômico e social, os pneus também tinham assim, um problema muito grave e conseguiram, de certa maneira, transformar a utilização desses pneus em asfaltos, em outras atividades. Me parece que a solução é a tecnologia. Do mesmo modo que a tecnologia alcançou essas baterias para nos trazer os aparelhos de hoje, certamente a ciência e a tecnologia vai encontrar uma destinação melhor para esses produtos que estão caindo em desuso. Mas nós precisamos cobrar e evitar que esse químico, né, esse produto químico alcance o solo, as nossas águas e, enfim, traga um prejuízo à saúde, além da questão econômica, que certamente também tem seus reflexos mais rápidos. Eu penso que a sociedade organizada já vai encontrar uma solução, a exemplo do que está encontrando com os pneus e outros problemas da nossa cultura mercantilista, consumista. Certamente, em pouco tempo, encontraremos uma solução para esse destino. E é necessário a gente encontrar essa solução o mais rápido possível, né, ô Márcio? Porque a gente vê a questão do celular. Se a gente não está dando conta da bateria dos celulares que estão saindo de circulação, imagina então com essa onda de carro elétrico que vai vir daqui para frente. Como é que fica, Márcio, na sua opinião? Tem umas questões aí interessantes para serem abordadas, né? Primeiro é a obsolescência programada. Isso há 20, 30, 40 anos, isso é uma palavra que conduzia a indústria, né? Porque ela saturava quando saiu a geladeira. A geladeira ela durava 30, 40 anos, aquela Frigidaire, né? Com aquela... Isso não é do tempo de vocês, né? Mas enfim... Eu lembro de algumas, sim. Na medida que todo mundo tinha geladeira, pessoal, a fábrica Frigidaire, no caso, não tinha mais, ia baixando suas vendas. Então, eles começaram a fazer isso que eles chamam de obsolescência programada. Em vez de durar 30 anos, olha, vai durar 5 anos, 3 anos, eu consigo renovar a indústria. Até aí, tudo bem dentro das regras do capitalismo. O problema é que ficaram esses lixos que até hoje não se sabe o que vai fazer. Bateria é baseada no lítio, né? É uma substância extremamente tóxica que, cada vez mais, ela diminui de tamanho, o que permite os celulares serem cada vez menores, mas, de qualquer forma, a quantidade dessas baterias que estão sendo produzidas, mercantilizadas, vendidas, comercializadas e consumidas é muito grande. Agora, nesse caso aí do WhatsApp, tem uma outra leitura para se fazer também entre linhas, porque, na verdade, ele não quer só produzir mais celular, né? Porque o software do WhatsApp é um software muito leve, que permite a trocação de mensagens. Agora,
Na verdade, hoje nós estamos passando de uma fase, já estamos numa outra fase do capitalismo, que é o capitalismo do conhecimento. Se ganha mais dinheiro com o conhecimento embarcado naquele aparelho do que propriamente com o aparelho. Então, eles querem vender mais software para colocar nos celulares. Você sabe que o aparelho desse celular, o custo dele não chega a 10%. O material, o que custa ali é o conhecimento que foi produzido, o know-how que foi produzido de inteligência nesse know-how todo. E, mais uma vez, nós, Brasil, um país com essa cultura, com essa dimensão continental, com cientistas extremamente qualificados, não temos investimento do Estado no sentido da gente estar acompanhando essas tecnologias e inovações. Então, nós estamos para trás na fabricação do aparelho e na formulação de ideias e inovação. Pois é, e você, Michele, o que você acha sobre esse tema? Então, doutor, a gente sabe que, na verdade, essa questão do descarte é algo que precisa ser pensado mesmo, esse descarte de baterias, porque já não é de hoje que nós temos essa dificuldade, já de muito tempo. Até me fez relembrar a questão do descarte de pilhas, né? Que antigamente a gente já tinha essa dificuldade para descartar pilha, né? Onde jogar, até por conta de toda essa questão ambiental. Então, assim, a gente precisa realmente ter estudos aí avançados dentro da política para ver se a gente consegue pensar em algo. E eu não sei se vai ser realmente a solução, porque você vai eliminar os smartphones, alguns, e as pessoas vão ter que comprar outros aparelhos, e nisso vai vir outras baterias. Então, a gente realmente precisa ter um pensamento além, né, nessa questão desse descarte. Aí, no caso, Michele, você não acha que uma política municipal mesmo que seja, né? Porque a gente espera uma política a nível federal, mas a gente vê que muitas vezes, quando vem a nível federal, toma-se uma proporção que não chega no município. Agora, você acha que os municípios deveriam, cada um, ter a sua lei para o descarte, para essa responsabilidade? Porque uma coisa que o Márcio falou é muito importante. As empresas começaram lá atrás a fazer esse tipo de programação aí, né? Para que realmente desse mais emprego. Porque antes uma geladeira durava 50 anos, né? Hoje dura 5, 10 anos, começa a enferrujar. Quando é boa, dura 10. Olhe lá ainda, né? Para pagar bem caro. Agora, como é que a gente vai fazer? O capitalismo, ele se desenvolveu em cima disso. Agora, as regras não. Você acha que o município teria que tomar frente disso? Confesso para você que eu nunca tive nenhuma ideia nesse sentido. Nessa entrevista, a gente acaba que despertou agora, na minha pessoa, pensar algo. Até porque eu estive conversando com o secretário do Meio Ambiente há uns meses atrás, né? E a gente até teve algumas ideias para colocar em prática, mas que é tanta coisa diante dessa pandemia que a gente viveu, né? Tantas dificuldades na questão da área da saúde, que eu acabei desfocando um pouco da área ambiental. Mas é algo que se precisa realmente pensar. Vamos assumir um compromisso aqui com o município de Praia Grande para a gente tentar fazer algo. Aí temos que estudar, né? Porque eu, particularmente, não é minha expertise essa área, mas nós vamos estudar para a gente tentar ver se conseguimos contribuir de alguma forma, com algum projeto, um anteprojeto de lei, né? Trazer aqui para o município, para que a prefeita, né? Até sempre fala, ela é mulher, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande, e de repente a gente juntas aqui consiga fazer algo para ajudar o meio ambiente. Pode falar, Márcio. Sim, existe já uma legislação em relação a isso que chama de logística reversa, né? Então, você produziu a pilha, você tem que se responsabilizar de retomar esse lixo eletrônico. Mas, na verdade, isso não acontece, porque não tem quem fiscalizar. Agora, quem tem que fiscalizar é o município. Eu até no meu programa de governo, quando eu me candidatei a prefeito, a gente deixou isso aí bem claro lá escrito no nosso programa, da gente ter uma proposta, é o seguinte:
dono da padaria, se ele vendeu pilha, ele tem que ter lá um recipiente para receber essas pilhas. Aqui em casa, eu vou juntando no apete, quando enche, aí eu vou atrás do supermercado para descartar essas pilhas. Nem todo mundo tem essa consciência, né? A maioria das pessoas, não tem onde colocar, até se preocupa, mas, pô, se não tiver na frente, eu pego e jogo no lixo. Então, assim, vendeu a pilha, vendeu o celular, vendeu o equipamento, não é só a bateria, esse plástico, esse polímero aí derivado de petróleo, que é feito esse notebook, a televisão, a impressora, isso tudo aí não tem uma reciclagem. Isso aí tem que ser triturado e ser utilizado de alguma forma aí, quer seja no asfalto, alguma coisa que eles fazem. Vocês já viram na padaria, no bar, tem um pratinho que parece um isopor? Eu estou aqui tentando lembrar do nome desse material, ele é branco, ele é bem leve. O copo da padaria, ele serve o pão naquele pratinho, você faz o lanche, e aquilo vai direto para o lixo. E aquilo não é reciclável. Então, tem que proibir a utilização desse tipo de material, né? Isso é um passo importante para os municípios, proibir esse tipo de material e usar o vidro. Use o vidro, porque o vidro é descartável, ele é mais higiênico, é passível de você lavar facilmente. Então, são medidas que os municípios podem tomar. E fica uma ideia para a vereadora de Praia Grande, tenho certeza que tem essa sensibilidade, e se precisar eventualmente da gente conversar a respeito disso, é bastante interessante. Mas nesse tema também, senhores, existe na tecnologia algo surpreendente. No final de semana passado, eu li, acho que na Folha de São Paulo, um artigo sobre apps, enfim, pessoas que estão investindo em tecnologia para reciclagem, inclusive. E vocês vão se surpreender que existe reciclagem até para fios de cabelo, né? Que é para contenção de óleo diesel e tal. Enfim, eu acredito, sinceramente, que os nossos cientistas, né, a tecnologia, de modo geral, vai conseguir encontrar uma destinação adequada para essas baterias e para esses materiais. Só precisamos de consciência, né? Cada um de nós, como o bom exemplo aí do Márcio, guardar tudo numa PET e tal. O próprio município, né? Não só a fiscalização, mas poderia, por exemplo, em pontos de ônibus ou em lugares de grande concentração, ter lá um lugar para descarte adequado de pilhas e celulares. Enfim, eu penso que a sociedade organizada pode e deve, em um período muito breve, dar uma destinação adequada para esses aparelhos que certamente causam problemas ambientais. E coisa que hoje existe nas prefeituras é um bom começo, que, né, a gente vê a Secretaria de Meio Ambiente, né, coisa que não existia antes. Então já existe aí uma suposta preocupação, mas aí tem que ser do brasileiro e também do mundo, né? Essa é que é a questão. Bom, vamos trazer aqui o outro assunto. Eu até peço desculpas caso a minha ligação cai aqui, o doutor Maurício já está avisado aí, né, para assumir a pauta, qualquer coisa, porque a gente está com um probleminha de internet hoje aqui, algo bem difícil de acontecer, mas um dia chega, né? Um dia chega. Quando a gente depende da máquina, é assim que funciona. Bom, vamos trazer outra pauta aqui, sobre o governador João Dória, né? Uma manobra de aliados do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do atual governador João Dória, ambos do PSDB, travou a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa, que investigaria suspeitas de corrupção relacionadas a gestões tucanas. À espera da instalação desde 2019, quando Dória assumiu o governo, a CPI da Dersa, né, que é a estatal paulista das rodovias, estava prevista para ser iniciada no começo desse ano. Um questionamento apresentado pelo deputado estadual Campos Machado, do partido Avante, apoiador de Alckmin, e ainda não respondido pelo presidente da casa, Carlão Pignatari, do PSDB, que é o próximo a Dória, impediu que a CPI fosse criada até o momento. Carlão tem 60 dias para se pronunciar explicando o porquê de não fazer a CPI. Só para lembrar, a suspensão do Fernando Cury, que era do Partido Cidadania, por ter dado aquela palpada
na isa-pena do PSOL foi resolvida pelo presidente em 7 dias. Então, prazo não é o problema, né? Não quero comparar as questões que são totalmente diferentes, mas questão de prazo, esse não é o problema. Eu não precisaria de 60 dias, né, para tomar essa decisão. Doutor Maurício, o que está acontecendo aí? Tem alguém protegendo alguém ou é impressão nossa? É evidente, né, Santiago? É evidente. Aliás, antes de responder, eu faço uma pergunta. Cadê aquelas ONGs ou aqueles partidos políticos que judicializam a questão para impor ao presidente da casa a decisão e para abertura ou não de CPIs? Cadê? É aquela habilidade que o nosso governador Dória e o partido PSDB têm, né, de fazer essa manobra de tal modo que impeça a abertura da CPI. E quando a gente fala em manobra, a gente sabe que é aquela velha política, troca de cargos, troca disso, troca daquilo, que garanta a votação daquele ou de outro, ou de uma turma de deputados, de tal modo que a CPI não saia. É a grande questão da nossa sociedade hoje, né? Então, eu penso que o nosso governador Dória e o presidente da Câmara merecesse, assim, uma represária não só do judiciário, se provocado for, mas também da nossa sociedade paulista, né? Que está sabendo disso, está verificando isso, e a matéria é uma matéria de interesse público. Nós sabemos o quanto tem para nos revelar dessa, balsas, pedágios, uma série de circunstâncias aí que a gente precisa de esclarecimento, e não tem porque tem uma manobra. Veja bem, olha o termo, manobra envolvendo os parlamentares. Está aí, está na hora da nossa sociedade cobrar, e quem sabe a Câmara Estadual, né, nossa Assembleia Estadual, mude de comportamento e quem sabe permita a CPI ser aberta num prazo razoável e venha à luz toda essa lama que deve ter sobre o tapete, viu, Santiago? Bom, não vamos generalizar o partido PSDB, né? Porque a gente vê que existe um rachão também, né? Entre Dória e o resto do partido, né? Até a gente tá vendo aí nessas convenções que estão para acontecer, para ver quem que vai ser o candidato a presidente. Mas, o Márcio Aurélio, o Dória está sendo protegido aí, no caso, pelo presidente da Câmara dos Deputados do Estado ou não? Olha o microfone, Márcio. O Milor Fernandes, Santiago, que foi um jornalista, um intelectual com humor bastante aguçado, ele escreveu assim um dia: combate à corrupção é o meu maior interesse, é o maior interesse de todos os políticos, até que eles conquistem o poder. Então, é complicado. Ainda essa semana, foi ontem, eu publiquei um texto meu na tribuna, exatamente eu dizendo isso, né? Prefeito preso, povo sem liberdade, né? Porque, imagina, é impossível você organizar uma sociedade, transformar essa sociedade para melhor, se não houver a política, se não houver um representante legal eleito por todos nós. Então, quando a gente confia em alguém, né, esse alguém age, pelo menos agora nesse caso do Guarujá, com indícios, com esse caso do Dória, que agora em pauta também, com indícios, né? E no caso também do Bolsonaro, isso é emblemático, né? Porque apesar dele estar quase 30 anos, estava 28 anos no Congresso, né? Ele veio como, não, negação da política, eu sou diferente, vou combater a corrupção, e a gente está vendo que está vendo ele entregando o poder inteirinho para quem? Para o Centrão, para o Ciro Nogueira, o que há de pior, né? No Congresso Nacional, como já se diz, aquele é um covil de pessoas que estão lá defendendo o interesse deles próprios e de grupos, infelizmente, não defendem a sociedade. Então, meu amigo, onde tem fumaça, tem fogueira, tem fogo, e nós só vamos minimizar isso, pelo menos, com a consciência de nosso povo. Não só votando, mas principalmente cobrando, fiscalizando, participando desses organismos de controle e fiscalização em que a população tem assento, como os conselhos municipais.
É isso aí. E você, Michele, o que você acha dessa questão aí, dessa manobra jurídica do PSDB? Tu acha que não só o Dória, mas também o Alckmin está sendo protegido pelo partido e todo o conglomerado de comparsas? Eu preciso até, antes de falar o que eu acho, eu vou pegar a fala do Márcio, que o Márcio falou, né, que eu não sei qual foi o artista aí que falou sobre quando você toma posse, né, o político ele muda, né? Milô Fernandes. Milô Naturalmente, ele está sendo satírico, né? Isso, então eu vou mandar um recado, de repente ele pode ouvir, né? Vamos ver se chega até ele. E assim, não é isso que acontece, não, tá? Pode ser com alguns políticos, sim, mas eu falo porque eu tô dentro do poder, né? E eu hoje sou vereadora de primeiro mandato, e eu te falo que hoje existe uma engrenagem na política e ela já existe, essa engrenagem ela caminha. E para você sozinha conseguir deter, você morre. É como você trabalhar mais que todos. E quando você for ver, quando você pensar assim, vamos para a eleição, a gente vai sofrer as consequências de ter feito um trabalho honesto, de ter feito um trabalho digno. E eu sinto isso na pele, tá? Eu te falo que eu até me afastei, eu pedi 1 mês de afastamento, também por conta de um caso de saúde que eu tô, mas esse caso não mudaria nada, minha vida poderia ter continuado, mas eu acho que eu me afastei mais pela minha saúde mental, para que eu conseguisse começar a respirar um pouco, porque a gente vê algumas coisas que a gente não concorda, né? E a gente vê que aquela engrenagem ela já está feita, ela já existe. E é muito difícil você... É como você remar contra a maré, como você bater e dar burro em ponta de faca. Mas, assim, talvez ele nunca teve no poder, ou se teve, né? Talvez ele sabe a verdade, como é que funciona. Mas em relação à CPI, né, é claro que deve existir muita coisa, né? Os tucanos eles estão há muitos anos no poder, né? Acho que pode-se dizer, acho que deve estar uns 30 anos aí direto no poder. E a gente sabe que existem coisas que se passam mesmo, coisas erradas, e a partir do momento que você começa a cutucar, né? Mesmo que cutucar a onça com vara curta. E eu acredito que alguém aí esteja tesourando para que isso não aconteça. E a gente sente muito, né? Eu mesmo sinto muito. A gente até teve uma entrevista que a gente comentou sobre a questão do voto auditável também. Eu não entendo por que os políticos não votaram, eu não entendo porque qual é a dificuldade da gente viver a transparência dentro do mundo político. Né? Aí, na verdade, a gente entende, a gente sabe que porque tem um monte de ladrão, um monte de bandido aí que tem que esconder, eles têm que esconder as falhas, os roubos debaixo do pano, senão vai todo mundo preso, igual foi o Lula. Eu penso que tem muita coisa por baixo desse tapete, né? Paulo Preto que o diga, né, Márcio? Na condução lá das obras do cinturão rodoviário da prefeitura, enfim. Eu penso que eles têm muita coisa a esconder e que se trata de uma manobra mesmo, né, Santiago? Com certeza, mas a CPI ela não tem uma obrigatoriedade de vir à tona quando é pedida, ou é uma pessoa que decide? Parece que é um consenso, né? E tá Então, desde 2019, quer dizer, era só questão de tempo, não é isso? É tudo de acordo com o rito interno, né, da Câmara, né? E geralmente essa norma interna deixa um poder acentuado ao presidente da Câmara, né? Quem não lembra dos últimos presidentes da Câmara Federal, inclusive aquele que está preso, e enfim, eles sentam em cima e não há quem obrigue-os a dar andamento se eles não quiserem, porque diz respeito à própria norma interna das assembleias. Então,
Inclusive, eu não lembro de que caso foi especificamente, que foi judicializado, pediram para o STF, no caso da Assembleia Nacional, exigir que o presidente da Câmara desse seguimento àquelas CPIs e, não, o judiciário não pode se meter, está no regimento interno da Câmara, então, enfim, é o que temos para hoje. Mas se houver a cobrança do povo paulista de fazer um movimento, de cobrar seu político, em dado momento, eu acho que essa questão vai vingar, vai sair para a pauta e vamos realmente esclarecer esses fatos tão ruins aí para a nossa sociedade. Porque seria prudente ver uma CPI dessa, né, Michele? Só para dar uma enaltecida aqui no assunto, porque ali na Itanhaém tem uma praça de pedágio que foi aprovada, né? O pessoal lá das estradas falaram que teve 3 reuniões e que as 3 foram sucesso, sendo que as 3 não chegaram no final porque a população não queria. Então, quer dizer, só aí eu acho que, na minha opinião, já dá para fazer uma CPI. Fora outras coisas que tem no meio, que a gente está falando de alguns anos para cá, né? De sei lá o que está acontecendo, não vou nem falar, não vou acusar, mas se existe um indício de fazer uma CPI, é porque tem cheiro de fumaça, não é isso? Com certeza absoluta. E aí, pegando o gancho que o doutor Maurício falou, a questão que o povo brasileiro está na rua. Se você for parar para avaliar, o povo brasileiro está na rua, sim. Nós fomos para a rua, né? E quantos milhões de brasileiros, né, no último dia 7 de setembro esteve, mas infelizmente os políticos, eles veem, acho que devem falar, nossa, quanta gente contra. Mas daí, na hora da urna, o povo acaba votando, o povo acaba se vendendo, se vende por conta de dinheiro, se vende por conta de cesta básica, se vende por conta de algum benefício próprio. É onde que o Brasil está nessa situação que hoje chegou, infelizmente. Ô, Márcio, na sua opinião, você que foi um candidato a prefeito, você tem a sua linha de pensamento, de raciocínio, e no que você deparou? Porque o que a Michele está falando é o que acontece. Tem gente que ainda troca o voto, mas isso aí a gente vê que parece que está diminuindo, né? O que você notou assim para você poder impor as suas ideias? Que nem essa CPI, agora o povo está querendo lá, mas é uma coisa que já deveria estar vindo bem antes essa cobrança, porque fizeram 3 reuniões, pediram a praça de pedágio lá em Itanhaém e falaram que as 3 reuniões aconteceram e as 3 não acabaram. Então a gente vê uma série de mentiras. O que você acha que tem que ser feito entre o candidato, né, que se transforma no prefeito, ou no governador, ou no presidente, e o povo, no caso? Na verdade, existem muitas contradições, né? Infelizmente, a nossa população ela é muito pouco representada na política, né? No Congresso, nas câmaras, no Senado, e mesmo menos ainda no Executivo, né? Porque nós dependemos de muito dinheiro para poder eleger. Imagina, um prefeito de Santos, da Praia Grande, isso é um custo muito alto. Imagina eleger um governador do estado de São Paulo, imagina eleger um presidente. Isso é muito dinheiro. Quem é que vai financiar isso? Quem as pessoas que financiam não podem mais ser grupos econômicos, então são as pessoas ricas que têm dinheiro, que financiam. Então, elas vão financiar aquele para que ele represente os seus interesses. Ora, eu tenho uma empresa tal, então vou financiar lá o governador, o prefeito da cidade tal, para ele desenvolver uma ideia que privilegie, né, o meu negócio, né? Então, a população ainda tem que se esclarecer muito das ideias, dos projetos, né? Então, você veja aí, nosso país está polarizado, né? Extremamente polarizado, com paixões, né? Então, assim, milhares de pessoas vão 7 de setembro para a rua com a camisa da CBF, que é os 4, 5 últimos presidentes da CBF, se não foram presos, estão presos, né? As pessoas vão com verde e amarelo como se aquilo fosse própria delas, e não da nação e da representação simbólica do nosso Estado. E vão apoiar um presidente que rifa todo o orçamento, né, da União, a metade para os bancos, e aí está a grande origem da corrupção, a origem financeira da corrupção, e outra metade para esses bandidos que ocupam o Congresso. Então, como é que você vai falar
contra a corrupção, se o cara que está comandando é o cara que tem como se fala na polícia, né? Um cabrito, né? Não é cabrito? Uma capivara. Uma capivara de 100 folhas de processo, né? Aí fica só na retórica, no papo furado. Outra origem grande da corrupção na política é o financiamento que eu estou dizendo. Não é impossível. Como é que os políticos que estão com mandato, eles vão fazendo o caixa 2 durante o seu mandato, exercício do seu poder, para fazerem a reeleição do seu partido, dos seus amigos, de si próprio, né? Por isso que eu sou a favor, assim, radical, pelo financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha. Ah, mas nossos impostos é que vão financiar? Sim, senhor, porque já são. Já são. E já são seus impostos que financiam a base de corrupção. Porque o indivíduo ele não pegou o dinheiro dele, do bolso dele, para dar para o candidato dele, não. Né? Então, isso aí é uma bola de neve, né? Que aí você fica numa situação, se você é eleito prefeito da cidade, porte médio, pelo menos, você acha que sozinho você vai fazer alguma coisa? Você não consegue fazer. Então, você tem que, para driblar essas iniciativas, no mínimo questionáveis, que são comuns, né, na prática política, você tem que fazer uma ponte direta com a população. E essa população é que vai te dar suporte político para que você tome as suas ações, aprove o seu projeto. Você coloca o projeto lá. Olha, é proibido reciclado e tal. É lógico que a indústria de isopor, a indústria de plástico, não vai aceitar. Não vai aceitar. Então, quem interessa aquilo? Interessa a população. Então, você tem que mobilizar a população para que ela perceba a importância daquele projeto e esteja ao seu lado. O político precisa da população esclarecida. E o papel de quem tem mandato não é só aprovar projeto disso, projeto daquilo, não. É falar com a população, criar uma consciência pública, política, nas pessoas, para que elas amadureçam em torno da importância do que é política na vida cotidiana, porque a política ela faz parte da nossa vida. Não é uma coisa distante, assim, lá os políticos, eu não tenho nada a ver com isso, eu odeio política, eu não falo de política. Não, é importante que a gente tenha opinião, que a gente participe, porque quanto mais a gente participar, menos oportunidade a gente vai ter do indivíduo guardar dinheiro na cueca ou então no seu apartamento, né? Que eu faço até um comparativo, porque a política hoje ela é profissional, né? E o povo está começando a se interessar pela política, mas o povo é amador. Então é a mesma coisa que pôr o Jabaquara para jogar com o Barcelona, né? Então a gente sabe que o resultado, né, é mais ou menos esse. Mas o legal é que o povo está tendo essa vontade de se politizar. Tanto que a gente hoje vê, todo mundo sabe o nome de um ministro, sabe o nome de alguém da política, e da seleção brasileira não. Uma coisa incrível, né? Tem mais nomes de políticos do que da seleção brasileira, aproveitando verde e amarelo, porque antigamente era diferente. Ninguém queria saber de política, queria saber do jogo do Brasil. Hoje não. Então a gente está vendo uma seriedade, isso aí está fazendo parte, isso aí é bacana. Bom, doutor Maurício, mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto? E a Michele também ou não? Só a questão da transparência. A tecnologia, né, e a transparência pública, a internet, está trazendo para a população, que apesar de não ser profissional, como você indicou, tem essas tecnologias a seu favor e está trazendo resultado. Algumas denúncias, né, de indivíduos que sabem daqueles malfeitos têm sido levadas a efeito, inclusive essa daí do Guarujá, né? Uma das denúncias foi dessa forma, de cidadão que indicou lá uma determinada prova, enfim, tem trazido resultado. Então a população está de parabéns, precisa melhorar e se utilizar dessas tecnologias da transparência para não só cobrar, mas também dar ideias e tentar mudar a nossa sociedade, que certamente
vai agradecer lá no futuro. É isso que o doutor Maurício falou, é importantíssimo, porque é a mesma coisa que a gente ter o técnico do Barcelona no Jabaquara. Então, o negócio não está tão ruim, porque o sistema, de repente, está mais pro lado da justiça, né? Da justiça real. É o VAR, né? Legal. Tem essa. Bom, vamos trazer aqui. Michele, quer falar mais alguma coisa, Michele? Ou tá tudo certo nesse assunto aí? Tá tudo ok? Então vamos trazer aqui o assunto da Câmara Municipal, o nosso Momento Câmara, o nosso querido Maurício Araújo trazendo o que está acontecendo nas câmaras municipais para a gente avaliar. Vamos lá. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Santiago, hoje eu vou falar lá da Câmara Municipal do Guarujá, que recebeu um pedido de impeachment através do PDT contra o prefeito lá do município. O prefeito ele conseguiu liberdade provisória através da Justiça Federal e voltou ao cargo. Mas o pessoal lá não está concordando muito com isso e a oposição já fez esse pedido de impeachment contra o prefeito. Agora a gente precisa ver se os vereadores vão acatar esse pedido, né, do PDT, se eles vão acatar esse pedido e vão montar uma comissão processante. Então a gente vai acompanhar essa semana aí os desdobrares aí desse pedido de impeachment lá pela oposição contra o prefeito lá do município, tá, Santiago? Santiago, em Cubatão, os vereadores da comissão especial, eles estão acompanhando um problema lá com servidores que não são concursados, tá? O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ADIM, que chama Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque existem servidores que conseguiram estabilidade dentro do serviço público e alguns até conseguiram se aposentar lá em Cubatão graças a uma mudança da lei orgânica que aconteceu lá. E o Ministério Público diz que isso é inconstitucional, porque o servidor público só pode ter estabilidade e aposentadoria se ele for concursado, tá? Mas o prefeito, junto com os vereadores, entendem que não, porque tem uma brecha na Constituição Federal, e eles estão brigando lá. E segundo informações da prefeitura, no momento eles não vão exonerar ninguém e nem suspender as aposentadorias, tá? Então eles estão passando tranquilidade aí para esses servidores que não são concursados. É isso aí, Santiago Pérez. Depois eu volto com mais informações. Um abraço! Legal, nosso Maurício Araújo trazendo o Momento Câmara. Vamos começar aqui com a Michele. Michele, o prefeito do Guarujá, a oposição pedindo o impeachment dele. Você acha que é necessário? É um abuso? O que você achou? Olha o microfone, Michele. Eu, particularmente, não estou acompanhando de perto essa questão do prefeito do Guarujá, até por conta do meu afastamento aqui. Vou te falar que nesses 21 dias eu não consegui assistir nada da Câmara, porque eu também, né, estou cuidando um pouco mais da saúde, da minha empresa, mas, assim, precisa realmente ser apurado e, se for verdade, tem que pagar, né? Tem que pagar pelo erro que cometeu e acho que a melhor punição, neste momento, é realmente a cassação dele, né? O impeachment dele. É aquele negócio, o pessoal, a gente até comentou aqui ontem no programa, onde a fumaça fogo, se a Polícia Federal está no meio da história, é porque tem alguma coisa, mas a gente não está aqui para julgar ninguém. Você acha que ainda é cedo falar em impeachment, ô Márcio? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, foi o companheiro presidente do PDT, que é nosso partido, você sabe onde eu milito, que deu entrada ontem com essa petição. Porque, na verdade, assim, você não pode culpabilizá-lo se não foi julgado, né? O doutor Maurício pode nos explicar melhor. Ele tem o direito pleno à defesa, mas os indícios são todos de que ele foi pego com milhões de reais em dinheiro no gabinete dele, de prefeito, e nos 2 imóveis que pertencem a ele, né? E mais a comprovação de malversação do dinheiro público a partir de um distrato, né? Um desentendimento com o dono dessa organização social Provida com a prefeitura. E quem denunciou foi esse presidente da Provida, que, segundo a imprensa, tem ligações estranhas
com ambientes estranhos, não é? Então, assim, eu estou lendo o que está escrito, estou dizendo que está escrito no jornal. Então, e o que o prefeito teria saído de tornozeleira. Ora, além do impacto que é o prefeito ser reeleito, o médico com mais de 30 anos de carreira na cidade, né, com 80% dos votos da cidade, e imprimir ali uma grande expectativa das pessoas em torno da pessoa dele, uma grande confiança na administração dele. Isso ser impactado, não é? Como não bastasse isso, tem todas essas evidências e o homem trabalhando de tornozeleira. Ele vai voltar a administrar a cidade? Não, eu acho até para a situação se tornar mais confortável para o doutor Walter Suma, ele mesmo deveria dizer, olha, vou me afastar, vou dar liberdade à polícia, à justiça, ao Ministério Público, julgar conforme seus esclarecimentos, eu estou aqui à disposição e peço à sociedade um crédito e a gente aguarde a palavra da justiça, né? Agora, vir a público dizer que aquilo ali, o dinheiro foi guardado foram anos de trabalho que ele guardou o dinheiro, a gente com essa inflação do jeito que tá de brincadeira comigo, né? Então, assim, é aquilo que eu disse, né? Prefeito preso, povo sem liberdade, né? Porque nós temos que conquistar a nossa própria liberdade. O dia que o povo for autônomo, independente, né? Para ter convicção e trabalhar, fiscalizar, participar dos órgãos, das entidades de administração pública, vai ser muito mais difícil a gente chegar a esse ponto que nós estamos chegando aqui no Guarujá. E dos últimos prefeitos, de cada 10 prefeitos, 12 vão parar na cadeia, né? Foi até um comparativo que o doutor Maurício fez no programa de ontem, que veio essa notícia, né? Nós debatemos isso, que os últimos prefeitos do Guarujá realmente só se envolveram em confusão. Doutor Maurício, você acha que não é o momento ainda, tem que esperar aí a Polícia Federal fechar esse inquérito? Ou você acha que, pelo que já foi evidenciado, o PDT, no caso, né, que foi o partido que está pedindo aí o impeachment do prefeito, está no seu direito também? Antes de falar o que eu acho, Santiago, eu vou comentar a Constituição. A nossa Constituição vige o princípio da inocência, da ampla defesa e do contraditório. Logo, até o julgamento final, todo mundo é inocente, por mais que tenha sido flagranciado e posto em liberdade aí com o rigor da lei, como, por exemplo, a questão da tornozeleira. Mas, além disso, eu vejo com os olhos preocupados, eu até julgo temerário quando uma investigação vem de uma denúncia de um parceiro econômico, social, de um distrato como trouxe a baila aí o Márcio. A gente sabe que no mundo da política existem uma série de liames que a gente não consegue entender, com revés econômicos, e a pessoa que era amiga vira inimiga capital de um dia para o outro, ainda mais lá no Guarujá, que a gente sabe de homicídios reiterados, né? Na época que eu era advogado lá, foi o vereador Falcão que foi assassinado na padaria. Depois aí o secretário da ex-prefeita também, numa situação aí meio complicada. Enfim, o Ruim Gonzalez, que foi preso naquele assalto do Banespa. E agora essa questão aí do Walter Suma. Então, vereador assim, Romanese, enfim, né? É uma série de situações aí no Guarujá que é bem complicada. Então, pelo princípio da inocência e pela reserva dessa denúncia, eu diria, o Maurício diria que ainda é cedo, até porque pode vir aí, né, a CPI e investigar adequadamente, como também tem o Judiciário, né? O Ministério Público está atuou rápido, tanto é que conseguiu pegar aí, veja bem, o cara é prefeito de uma cidade, ele tem ligações com todas as autoridades, e ainda assim o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, conseguiu atuar de tal modo que ele não foi advertido antes e não conseguiu se livrar das provas, se é que eram fatores, objetos de ilícito, né? A exemplo de histórias lá no Rio de Janeiro, que dinheiro voava pela janela, quem não lembra?
mala de dinheiro saindo na praia, lá nas ondas da praia. Enfim, me parece que o Ministério Público está indo muito bem nesse sentido. Então, não, no meu ponto de vista, não carece dessa CPI, porque já tem o Ministério Público atuando. Mas se vier, é uma faculdade, é um direito, é até uma obrigação dos pares lá da Assembleia Municipal que venham, investiguem e, se julgar necessário, o afastem. Mas sempre respeitando a Constituição no sentido da ampla defesa e do contraditório, e a questão do desperdício, porque o Ministério Público, que é preparado, que estudou, que tem as provas e a autoridade da lei para requisitar e investigar, já está fazendo. Eu penso que a Câmara Municipal possa destinar o seu precioso tempo e toda a verba pública para fazer a sua outra função, que é fiscalizar, que é dar um destino melhor para a cidade do Guarujá. Isso aqui pensa o Maurício. Tá certo, tá aí as opiniões. Bom, e tem um outro assunto aqui também, de Cubatão. Servidores não concursados estão na mira do Ministério Público Estadual. Inclusive estão indo contra essa decisão aí, né? Do Ministério Público. No Cubatão parece que já há muitos anos, já tem até aposentados, né? Já tem até aposentados. Ô, doutor Maurício, queria até começar com o senhor, porque o senhor é o advogado. Como é que é essa história aí? Por exemplo, a pessoa não fez concurso, se aposentou, na época não existia concurso, na época Cubatão não era considerado uma cidade ainda. Como é que você vê essa situação? Se não me engano, essa situação é antiga, viu, Santiago? Com a Constituição de 88, existia um delay temporal, porque tinham, por exemplo, amigos meus que eram office boys que tinham na época, que conseguiram entrar nos cartórios que antigamente era particular. A partir da Constituição de 88, houve a transformação ou a devolução dessa atividade, que é pública, mas era o particular que fazia, para o setor público fazê-lo. E aí teve uma situação lá, está me fugindo o termo aqui, uma adaptação. Então, aqueles funcionários que já estavam lá foram assumidos pelo Estado como se concursados fossem. E tiveram estabilidade, aposentadoria e tal, alguns até eu conheço. Mas alguns municípios tiveram a ideia ou a manobra, seja lá o termo que você queira dar, jurídica, de modificar, com uma suposta brecha na Constituição, modificar a lei orgânica e permitir que essas pessoas que já estavam lá ou que entraram lá para fazer serviços contratados, até esse cargo de confiança que o prefeito tem, em razão do tempo, ele acaba se reintegrando ou se adequando ao numerário público, aos funcionários. E aí, para mim, é inconstitucional mesmo, tinha que ter o concurso público e tal para ter esse acesso. Mas como lá em Cubatão ninguém fez nada, o Ministério Público ninguém atuou no momento certo, só agora, com algum atraso, como isso não prescreve, então pode ser que eles consigam. Mas veja bem, todo o valor gasto até hoje com salários e aposentadorias são verbas de natureza salarial. Esse dinheiro jamais retornará à Fazenda Pública, só vai ter o corte para o futuro, se caso essa ADIM for procedente, Santiago. Então, vai ser bom para o município? Vai, mas não vai devolver todo o prejuízo que supostamente teve. Complicado, né, Michele? E uma coisa que eu noto é que o Legislativo e o Executivo concordam de ir contra o Ministério Público, né? Uma coisa inédita também. Então, é uma coisa que parece que é aquele negócio que faz parte da cidade, vamos dizer assim, Michele. Como é que você vê essa questão de Cubatão? É complicado, né? Nós tivemos um problema aqui também em 2000, aqui na cidade, salvo engano, foi 2017. Os secretários, né? A questão do salário, não é isso? Exatamente, a questão dos salários, gratificações. E até hoje, para você ser funcionário comissionado, você precisa até ter faculdade. Então, houve algumas alterações aqui também por conta disso. Precisa se rever, né, o Santiago? A gente tem que estudar direitinho sobre a lei, para que a gente para que eles não dêem um passo errado, porque você ir contra uma ação do Ministério Público é bem complicado, né?
Acho que os vereadores de lá, a própria prefeita, precisa reavaliar essa situação. Aqui já houve isso lá atrás. E a gente ouve rumores que está começando por Cubatão, mas tem cidade que ainda vai ser atingida aqui na Baixada Santista com essas questões. É complicado, né, Márcio? Pensou, a pessoa trabalhou a vida toda, se aposentou e agora corre o risco de ter a sua aposentadoria suspensa, já que não devolve o dinheiro, como o doutor Maurício falou. Mas aí perde a aposentadoria, perde o seu ganho natural, né? Como é que fica isso, na sua opinião? Eu acho isso um absurdo, e aqui eu quero dar os parabéns para o meu amigo vereador Alessandro, em Cubatão, que está liderando essa luta aí, porque mostra que muitas vezes o Ministério Público se imbui de um poder, né? Às vezes assim, que se acham assim, quase que Deus, né? Aquela coisa assim de uma genialidade, né? Lógico, é muito importante no Estado democrático você ter o Ministério Público como ali como fiscalizador da justiça, né? Mas a moçada aí que passou nesse concurso difícil aí tem que pensar muitas vezes que do outro lado do balcão que ele está estudando na escrivaninha, tem gente que tem um coração dentro, não é? Que fica analisando o papel, não sabe o que é uma pessoa que está aposentada, que está se aposentando, que trabalhou, doou seu suor para o município a vida inteira, vai chegar o doutor do Ministério Público que passou no último concurso, acabar com a vida dele. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter uma análise muito cuidadosa a respeito disso, porque a lei, sabe o doutor Maurício mais do que nós aqui, ela tem várias interpretações. E não é só na cidade de Cubatão, não. Aqui também em Santos tem um problema também sério no IPREV em relação a isso. Então, quer dizer que nós temos que equacionar essas situações aí com muito detalhe, cuidado e, principalmente, sensibilidade para com as pessoas que se doaram durante tanto tempo aí para o município. Porque é uma preocupação mesmo, né? São pais de família, famílias, né, que estão estruturadas, que viveram disso a vida toda. Então, belas palavras aí do Márcio, né? Tem que tomar muito cuidado com os papéis. Bom, pode falar, doutor Maurício. Tá fechado o microfone do doutor. Só complementando o que o Márcio falou muito bem nesse sentido, também tem a questão do direito adquirido. Pode ser que a justiça reconheça que aqueles que já estão aposentados já têm o seu direito adquirido e, portanto, seria devastador, injusto demais caçar essa pensão, essa aposentadoria. Mas aqueles que têm essa condição, que estão lá e estão, em tese, reivindicariam esse direito, esses sim correm risco, viu, Márcio, no meu ponto de vista. Mas existe esse fator social que precisa ser analisado e com certeza a justiça vai analisar também. Tá certo. Bom, deixa eu dar um recado aqui para a turma que está nos assistindo antes de encerrar, que tem esse endereço na tela, na Costa 74, é da Igreja Coração de Maria, é a campanha de agasalho, é a campanha de alimentos que o pessoal está fazendo. Quilo de alimento, aquele agasalho, ou então aquela roupa que você não usa mais e está em bom estado, que você quer doar, então tá aqui o telefone, tá aqui o endereço, né? Inclusive materiais de higiene pessoal, material de limpeza também, o pessoal tá arrecadando para montar aquelas cestas para as pessoas que estão passando pela dificuldade da pandemia. Ana Costa 74, no horário comercial de segunda a sexta-feira, ou então, caso você não pode sair de casa, o pessoal tem aí uma equipe que eles mantêm com o veículo, que vão até você buscar no horário marcado e no dia marcado, tá certo? Então, entre em contato, fale com a Bebeca, 3223-7381. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Márcio Aurélio, doutor Márcio Aurélio. Márcio, obrigado pela presença. É sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Também a nossa querida Michele Quintas, a vereadora da Praia Grande. Michele, um beijão para você, obrigado pela presença também. E claro, o doutor Maurício Baltazar, o nosso jurista, nosso advogado, comentarista, obrigado pela presença também, viu, doutor? E principalmente a você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. E amanhã, 13h, estamos de volta em mais um Cidade em Debate, aqui na TV Unisantos. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá, fui!